Boa noite, Paulo Moura, cientista político. São pontualmente 20 horas desse dia 20 de fevereiro de 2026. Estamos a postos para mais uma das tradicionais lives de sexta-feira do canal Dextra. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite especial para minha audiência fiel das sextas-feiras. Pessoal que já está ficando craque na análise política. São meus fiéis alunos de pós-graduação em análise de pesquisas eleitorais, em análise de comportamento político dos eleitores brasileiros. Eu tenho dedicado essas últimas lives a analisar as pesquisas eleitorais e quem acompanha as lives de sexta aqui, daqui a pouquinho já tem capacidade de antever o comportamento dos eleitores brasileiros. Sim, porque quando a gente analisa pesquisa, não é pesquisa que nós estamos analisando o comportamento dos eleitores. Olhar para os números, na verdade, é tentar entender o que está acontecendo com os eleitores, e neste momento em que eu estou aqui falando para vocês, os eleitores brasileiros estão mudando de opinião, fruto do impacto do que aconteceu na Marquês de Sapucaí essa semana, na segunda-feira, no desfile de carnaval, e o que comprovou isso, e eu antecipei que era o que iria que acontecer, ao assistir os recortes dos vídeos na internet sobre o desfile, ao ver como a opinião pública estava reagindo, eu disse intuitivamente que achava que o povo não estava gostando e que isso iria impactar as pesquisas, e foi o que aconteceu. E o que eu estou afirmando, é o título da live de hoje, é que eu acho possível que a essa altura do campeonato, neste momento, Flávio Bolsonaro pode estar ultrapassando Lula nas pesquisas eleitorais. É sobre isso que eu vou falar na live de hoje, mas antes eu quero agradecer a todos vocês que mensalmente contribuem financeiramente para manter este canal no ar. O canal Dextra só pode existir graças ao apoio financeiro mensal de vocês, que pode acontecer via Pix, pode acontecer com vocês se tornando membros do canal, ou clicando aí no cifrãozinho com os super stickers do canal, ou no cifrãozinho dos comentários dos vídeos aqui do canal. Agradeço a todos que ao longo do mês de fevereiro já fizeram as suas contribuições. Muito bem, meus amigos. Todo mundo que acompanha aqui o canal já deve até ter decorado os números da estrutura comportamental do eleitor brasileiro, mas eu sou professor, didaticamente, a gente aprende que repetir é uma forma de aprender, é uma forma de fixar, e eu vou repetir aquilo que o Felipe Nunes, o dono do Instituto Quest, já tem dito inúmeras vezes sobre a estrutura do comportamento do eleitor brasileiro nessa eleição. Esse comportamento estrutural não se alterou, talvez esteja começando a se alterar. Então, são 45% de eleitores inclinados a votar à esquerda, 45% de eleitores inclinados a votar à direita e 10% de eleitores independentes. E este miolo de 10% é que podem definir a eleição. Para o lado que esses 10% penderem, define-se a eleição. E essa semana tivemos novidades, informações novas sobre esses 10%. Segundo a Quest mergulhou nesses 10% e chegou à conclusão que cerca de 30% a 33% destes 10% não vão votar. Pretendem votar branco, votar nulo ou se abster. Ou seja, os 10% encolheram. São, portanto, de fato, o segmento decisivo é de 7% dos eleitores. Então, nós temos um contingente
de 158,6 milhões de eleitores e apenas 7% desses 158,6 milhões de eleitores vão decidir quem será o próximo presidente da República. Segundo o Instituto IDEA, que é um outro desses grandes institutos de pesquisa, o perfil dos eleitores que vão definir a eleição, e essa também aqui é informação nova, é de eleitores apolíticos, ou seja, obviamente, esses 10% são eleitores que não são Lula e não são Bolsonaro. Mas, ao afirmar que são eleitores apolíticos, nós estamos dizendo que eles são não apenas não lulistas e não bolsonaristas, mas que são eleitores que participam de um segmento que não presta atenção na política, o que torna mais difícil ainda aos candidatos, aos marqueteiros, às estruturas de comunicação das campanhas, sensibilizar estes eleitores com o apelo da propaganda, com o pedido de voto. São, portanto, repito, eleitores apolíticos. Na maioria, são empreendedores na faixa de 2 a 5 salários mínimos, ou seja, são pequenos empreendedores, MEIs, autônomos, classe C das regiões metropolitanas da região Sudeste e, na maioria, mulheres. Vejam só, isto aqui é o que a gente chama em marketing de micro-target. Os especialistas em comunicação política, os marqueteiros, os produtores de conteúdo de comunicação, aqueles caras, especialmente os que vão produzir conteúdo para as mídias sociais, na hora de segmentar a comunicação, terão que produzir peças de comunicação dirigidas para mulheres apolíticas, empreendedoras, que ganham entre 2 salários mínimos das regiões metropolitanas da região Sudeste, tentando convencê-las a votar ou em Lula ou em Flávio Bolsonaro. Não sei se vocês notaram, falando do desfile de carnaval da Sapucaí essa semana, o Flávio Bolsonaro fez um vídeo exatamente dirigido para este público-alvo, falando, ele disse claramente, eu quero falar para este público que não é Lula, não é Bolsonaro. Mirou bem neste alvo. Um detalhe que já é perceptível, não é novidade, é que nas pesquisas as rejeições de Lula e de Flávio Bolsonaro se equivalem, embora em algumas pesquisas a rejeição de Flávio Bolsonaro já seja menor do que a de Lula e a rejeição de Flávio vem caindo. Estou falando aqui, inclusive, da Quest, que é o instituto que faz pesquisa para Globo. A rejeição do Flávio vem caindo. Lá de dezembro para a última pesquisa, a rejeição de Flávio vem caindo acentuadamente. Lula vem piorando, Flávio vem melhorando em vários quesitos da pesquisa. A Quest mostrou o Flávio crescendo e o Lula piorando. Já falamos disso aqui na live anterior e em vídeos ao longo da semana. O que aconteceu esta semana? Nós falamos aqui ao longo da semana do tracking do antagonista. Lá pelo dia 10 de fevereiro,
a diferença entre ótimo e bom e ruim e péssimo no tracking do antagonista era de 10 pontos percentuais. O ruim e péssimo ganhava do bom e ótimo por uma margem de 10 pontos. Ou seja, a situação do Lula já não era boa. Ruim e péssimo era 10 pontos maior do que ótimo e bom. No dia 11, a diferença pulou para 11. No dia 12, que foi quando saiu a informação que Toffoli tinha recebido pagamentos do Banco Master, a diferença subiu para 14 pontos. Então vejam que uma notícia envolvendo Toffoli com corrupção atingiu negativamente a imagem do governo Lula, a avaliação do governo Lula. Durante o carnaval, o tracking do antagonista tirou uma folga, ou seja, eles não fizeram pesquisa. Mas eu falei, para vocês que assistem os vídeos diários, eu falei em vídeo no canal que eu achava, pela minha intuição de analista, pelo que eu estava vendo, pela cobertura da imprensa, pelo que eu estava vendo nas redes sociais, que o povo não estava gostando do que estava vendo, que eu achava que a avaliação negativa do governo e do Lula iria aumentar e não deu outra. Na quarta-feira de cinzas mesmo, o tracking do antagonista foi às ruas e a avaliação negativa do Lula deu um pulo para 18 pontos percentuais de diferença entre ruim e péssimo e bom e ótimo. Esta técnica de pesquisa, gente, eu já falei isso em vídeo no canal, ela tem exatamente essa finalidade. O tracking é uma técnica de pesquisa usada em campanhas eleitorais para avaliar o impacto do noticiário e da propaganda eleitoral. Então, é uma pesquisa simples, um questionário rápido, que é feito diariamente, logo depois do Jornal Nacional e do horário eleitoral gratuito, questionário curtíssimo, para perguntar para os eleitores o que eles acharam do noticiário e da propaganda eleitoral e o que ficou marcado na memória das pessoas. Para que serve? Para o marqueteiro saber se ele precisa mexer na propaganda do dia seguinte, se alguma coisa impactou a opinião pública. E foi exatamente o que aconteceu. Quer dizer, saiu uma notícia falando de corrupção envolvendo Toffoli, a notícia impactou negativamente o governo. Vejam só, uma notícia negativa para o STF impactou o governo. Uma notícia negativa do carnaval, obviamente aí claramente envolvendo PT, Janja, Lula, impactou negativamente o governo, pá, cai a avaliação de Lula, do governo, e é por isso que eu acho que as próximas pesquisas eleitorais já devem dar o Flávio encostado, eu intuo até que ultrapassando o Lula. Estou falando aqui da Quest, estou falando aqui do Ideia do Real Time Big Data. Não estou falando do Futura, que já dava isso antes. Estou falando desses institutos oficiais. Estou falando do Paraná Pesquisa, que é o instituto que faz pesquisa para o PL e que, mesmo assim, dava o Lula na frente do Flávio, mais encostadinho. Então, é aquilo que eu disse aqui no início da live. Nós não estamos olhando para a pesquisa. Nós estamos olhando para o comportamento dos eleitores. E o comportamento dos eleitores não é estático. Então, por mais que haja 45% dos eleitores
inclinados a votar à esquerda, 45% dos eleitores inclinados a votar à direita e 10% dos eleitores que não são Lula e nem Bolsonaro, e esses 10% vão pender para um dos dois lados e definir a eleição, os bichinhos se mexem sobre o impacto dos fatos políticos. E fatos políticos como esses que aconteceram neste carnaval impactam essas pessoas. E o que é que pode estar acontecendo neste momento? Este eleitor despolitizado de centro pode não ter gostado do que viu. Possivelmente não gostou do que viu. Pode ter pendido para o lado do Flávio. A pesquisa Quest anterior, que eu já comentei na sexta-feira passada, já mostrava o Flávio crescendo nesses 10% e o Lula caindo. Pouca coisa, mas já estava acontecendo. Agora aconteceu um fato de grande impacto, de grande magnitude, que pode ter afetado isso. Mas é possível que esteja acontecendo uma coisa muito mais importante ainda. É que um segmento daqueles 45% de eleitores dispostos a votar no Lula possa se desprender do Lula. Muito difícil que eles pulem do Lula para o Flávio, mas eles podem pular do Lula para o meio. Eles podem pular do Lula para a abstenção, do Lula para o voto branco e para o voto nulo, que já me serve. Vejam que interessante. Tudo isso pode estar acontecendo neste momento. É uma oscilação no comportamento dos eleitores. Pode se comprovar se a minha intuição está correta. E vejam bem, está em vídeo no canal. Vocês podem comprovar se não viram. Eu disse que achava que a avaliação negativa do Lula ia crescer. Saiu pesquisa e a minha intuição se comprovou. E agora eu estou dizendo que acho que as próximas pesquisas vão mostrar o Flávio encostando ou ultrapassando o Lula. Isso pode significar duas coisas. O eleitor de centro, o eleitor independente migrando para o Flávio e o eleitor do Lula saindo do Lula, indo para o meio, indo para o nulo, para o branco, para a abstenção. Isso fazendo o Lula cair e o Flávio subir. Isso é definitivo? Não. A eleição está lá na frente. Daqui a pouco, o carnaval fica para trás. Eu não subestimo o PT numa eleição com a máquina na mão. Eu já vi mais de uma vez o PT enfrentar situações adversas e virar o jogo. Na primeira eleição do Lula, lá atrás, a eleição do mensalão, o Lula foi dado como morto, se reelegeu, elegeu e reelegeu a Dilma. O Lula saiu da cadeia e voltou ao governo. A gente sabe em que circunstâncias. Mas a gente está enfrentando um bicho muito perigoso. Mas o cenário é promissor. A eleição está se desenhando como uma eleição que terá a corrupção e a violência, a criminalidade como pauta e um cenário econômico de desaquecimento, de inadimplência do consumidor e de um consumidor que vai ao supermercado e não está encontrando no supermercado aquela prosperidade que o Lula vendeu. Não está encontrando a picanha e a cervejinha barata que o Lula vendeu em 2022. Prudência e caldo de galinha é sempre bom, mas eu confesso a vocês que eu estou gostando do que eu estou vendo até agora nesta eleição. E com isso, eu encerro a minha preleção inicial da live de hoje, agradecendo a todos vocês
pela audiência, pelo apoio, pelos likes. Lembre-se, o like de vocês é muito importante para o algoritmo do YouTube entender que vocês estão gostando e ajudar a distribuir o conteúdo aqui do canal. O canal está sob boicote do YouTube, o algoritmo não está distribuindo os nossos vídeos. Os vídeos do canal dependem do compartilhamento de vocês, das listas de transmissão, dos grupos de WhatsApp. Agradeço enormemente a audiência e o apoio de vocês, as contribuições via Pix, aqueles que são membros do canal e aqueles que contribuem clicando aí no cifrãozinho logo abaixo dos comentários dos vídeos do canal. Muito obrigado a todos vocês. Curtam, comentem, compartilham, façam chegar mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. Todo dia tem mais.